Fala aí, torcedor, mais um vídeo aqui no meu canal no ar para falar sobre a rodada da Copa América de ontem, né? Brasil e Costa Rica empataram em 0 a 0, o jogo que começou às 10 horas da noite, e no jogo de antes a Colômbia venceu o Paraguai por 2 a 1. Colômbia aqui, tô com a camisa da Colômbia aqui também, mas eu vou tirar só para mostrar que eu tenho. Não. Agora falando sério, ontem assisti o jogo, mas já estava meio tarde. Eu falei, não, prefiro gravar amanhã, que senão, como eu vou falar dos dois, talvez eu fosse demorar muito. Eu vou postar muito tarde, deixa pra amanhã, né? E eu tô gravando hoje cedinho, pra falar da partida aqui. Tô com as minhas anotações aqui no caderno, as que eu fiz do jogo do Brasil, fiz no PC, estão aqui na minha frente também. Mas enfim, acho que eu vou falar primeiro do Brasil, depois Colômbia e Paraguai. Colômbia aqui, 24 jogos de vencibilidade, né? Uma sequência impressionante. Falei aqui, pra mim é uma das 3 favoritas junto com o Brasil e a Argentina. E dos 3 favoritos, só o Brasil decepcionou na estreia, né? O Brasil não conseguiu furar o bloqueio defensivo da Costa Rica e a gente tem muita coisa pra falar sobre isso. Antes, claro, lembrando que você pode se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, se tornar membro se você quiser também. Beleza? Se não, também tá tudo certo. Vamos lá. Primeiro, antes de tudo, de jogo em si, né? Uma parte que é de jogo, mas não dá pra não falar, né? Que são os campos dessa Copa América. A gente viu muita gente comentando e eu, normalmente eu sou contra burburinho de Twitter, por exemplo. Normalmente quer ver, por exemplo, sobre o Paquetá. A minha opinião do Paquetá foi um jogo diferente do que todo mundo, a grande maioria lá no Twitter enxergou, mas enfim. Mas o campo realmente não tem como, né? O campo hoje é o campo de futebol. Você vai lembrar das coletivas do Corinthians no Luxemburgo, né? Falando que o campo diminuiu, o campo... Enfim, sei lá o que ele falava, mas ele sempre usava essa justificativa. Mas dessa vez o campo hoje tem 105 metros de comprimento por 68 de largura. E na Copa América, 11 dos 14 estádios tem 100 metros de comprimento por 64 de largura, ou seja, é um tamanho 6% menor na largura e 5% menor no comprimento. Isso faz diferença, óbvio que faz diferença no jogo. Ainda mais quando você tem ali, na sua grande maioria, atletas do futebol europeu, que são um campo rigorosamente padronizado, não tem nada que foge do termo, só a Conmebol que aceita essas maluquices, né? E inclusive a Costa Rica, né? A Costa Rica também tem muitos jogadores, né, de futebol europeu, se não muitos, uma boa parte, enfim. Então faz uma diferença. Só que quando você vai se defender única e exclusivamente, como fez a Costa Rica, isso acaba te facilitando. E aí não é culpa deles. Se a Conmebol aprovou, paciência, né? Então eles fizeram o trabalho deles e conseguiram sair com esse 0 a 0. Dito isso, tem muita questão, o pessoal comparando com a Eurocopa, que o nível é pior e tal. Tecnicamente, eu acho que pode até ter uma seleção ou outra mais abaixo, né? Mas no geral, não muito, tá? Eu acho que a Euro é sim melhor, mas tem ali seus pormenores também, né? E aí muita gente falou também das imagens, das transmissões. Isso de fato não me incomoda tanto, porque eu de verdade espero muito por um torneio de seleções como a Copa América. Então quando eu vejo, eu não ligo muito para essa parte. Mas realmente a do campo é uma que a gente tem que citar. A Conmebol erra feio em aceitar isso aí. Parece um societão, né? Porque na Copa do Mundo, que vai ser sediada lá, né, vai ser dividida entre México, Estados Unidos e Canadá, a FIFA não aceita menos do que 105 por 68, eles vão ter que se virar. Então tinham que se virar agora para a Copa América também, né? Mas tudo bem, vamos lá. Pra mim, eu me sinto bem confortável para falar, não vou ser engenheiro de obra pronta, porque eu já achei errado desde o começo. Quando eu vi a escalação, eu já não gostei. Eu acharia que o Hendrick precisaria ser titular, o Rodrigo não poderia ser um cara fixo ali na frente, apesar que ele não foi um centroavante, né? Mas ele não poderia ser esse cara centralizado ali na frente. Para mim ele teria que ser o meio armador chegando de trás, né? E aí a gente tinha 2 volantes que sabem jogar, tá? Nenhum dos dois é só marcador brucutu, que era João Gomes e Bruno Guimarães, mas eu acho que acaba que ficava meio que sem função ter os dois por ali. Eu preferia ter o Lucas Paquetá como segundo homem de meio de campo, e aí você tem um dos dois como primeiro, tanto o João quanto o Bruno Guimarães, indiferente, e aí você tem o Rodrigo como meia. Eu achava que era a escalação mais provável, mais provável não, né? Mais aceitável, pronto, para essa partida. Eu vi ontem o pessoal falando até na transmissão que o Dorival tinha anunciado na coletiva de domingo, né? Mas eu não vi a coletiva, então de verdade eu não tinha visto essa escalação. Mas quando eu vi ontem antes da partida, não gostei, preferia que o Hendrick tivesse. Até porque a gente cita essa questão do campo,
e a gente tinha uma Costa Rica muito fechada. Então, quando você vai ter uma diferença de largura também, normalmente quando você coloca 5 ali na frente, igual o Dorival fez em alguns momentos, quando você tinha Rafinha de um lado, Vini do outro, Rodrigo, Paquetá por dentro, e aí às vezes a gente tinha um dos dois chegando, seja o Bruno Guimarães, ou às vezes até o próprio Danilo foi para frente. Quando você alarga o campo dessa forma, num campo menor, em teoria o balanço defensivo vai ser melhor feito, né? Pelo time que está se defendendo, é claro, porque você vai ter menos espaço para correr para lá. E aí ainda, se você pensar que o Brasil não tinha uma ameaça ofensiva aérea, por exemplo, você faz o balanço, mas não deu tempo, então vamos levantar essa bola na área. O Brasil não tinha uma ameaça ofensiva aérea só na bola parada, né? Que aí você tinha o Militão e o Marquinhos indo para lá. O Brasil faz um gol assim, anulado pelo VAR, né? E então não fazia muito sentido. E ainda você tinha o Juan Pablo Vargas, que foi muito bem, que é um zagueiro forte, um zagueiro bom na bola aérea, que inclusive quase veio para o Santos ano passado, se vocês lembram, era o cara que veio, chegou, fez exames, mas porque estava com a coxa machucada, não conseguiu fazer a esteira, não sabia se o coração estava bom, o Santos cancelou o negócio. Também porque não tinha dinheiro para pagar, né? Mas tudo bem. E aí ele foi embora, né? Mas foi o destaque da partida, o Juan Pablo Vargas, destaque defensivo da Costa Rica. Então você tinha ele para cobrir essa eventual bola aérea e o balanço sendo feito principalmente pelos laterais e os zagueiros que encostavam por ali. Eu estou até olhando aqui a escalação, o Mitchell pelo lado direito, o zagueiro, e o Calvo pelo lado esquerdo, né? O Francisco Calvo. Enfim, então o Brasil teve dificuldade aí, e o Endrick nesse cenário para mim seria ideal, porque é um cara para trabalhar por dentro, para tabelar, e que você conseguiria fazer movimentações por ali para tentar bagunçar o sistema defensivo da Costa Rica. Você tendo o Rodrigo aproximando do Endrick, ou o próprio Vini, que muitas vezes ficou isolado no lado esquerdo, você poderia de repente tirar alguém ali da linha de 5, da última linha, e conseguir entrar, né, pelo meio. E acho que o Endrick seria ideal nesse sentido, até porque ele também é um cara que tem muita força física para conseguir lidar com o impacto dos zagueiros. Claro que não adianta você deixar ele lá batendo de frente com 3 zagueiros só, né? Você teria que ter essas aproximações. Então, achei que faltou isso. Mas, enfim. Vini Júnior, citei o Vini. O Vini não foi bem, tá? Não foi bem. Eu não concordo com isso de, mas é o craque, não pode sair. Eu não acho que o Vini ainda está nesse estágio de ser o craque de não pode sair de forma alguma. No Real Madrid, sim. Na seleção ele ainda não foi. Então, não acho que valha esse status. Então, foi bem substituído. O Gabriel Martinelli fez uma baita temporada no Arsenal, tá? Vi muita gente falar, mas quem é Gabriel Martinelli? O Gabriel Martinelli fez uma boa temporada no Arsenal, uma baita temporada até. E acabou que não produziu muito ontem, é verdade, mas poderia ser uma solução interessante. A questão é que eu achei o ponto esquerda sempre muito isolado. Pelo lado direito, você até poderia ter ali umas peças mais próximas. E no lado esquerdo, eu achei que o Arana ficou meio preso. Até se você olha, e eu estou olhando isso para confirmar, o mapa de calor dos dois laterais, o Danilo não subiu tanto quanto o Arana, mas ele subiu um pouco mais por dentro no ataque. O Arana ficou um pouco mais preso. Apesar do Arana ter chegado na frente sim, algumas vezes, finalizou e tal, mas acho que poderia ter feito melhor essa dobradinha com o ponta esquerda, seja o Vini ou depois o Gabriel Martinelli. Então achei que o Brasil errou aí, mas o Vini realmente não foi bem na partida, principalmente pelo talento que a gente sabe que ele tem. No Real Madrid também ele trabalha muito mais próximo da área, né? Eu acho que isso é um erro até o Tite também fez isso, o Dorival ainda não fez de colocar o Vini mais próximo. Talvez no último jogo, né, tenha colocado ele, não no último jogo não, contra o México, ou foi contra os Estados Unidos? Não, acho que foi contra os Estados Unidos, né, que ele trabalha um pouco mais próximo da área. Mas, enfim, acho que o Vini ainda não chegou a ter essa grande partida que ele tem no Real Madrid pela seleção. Mas, enfim, e aí a gente teve o Brasil criando oportunidades. Para mim, o Rodrigo foi o melhor jogador, mais incisivo, né? Conseguiu invadir a área tabelando por 2 vezes, né? Uma ele finaliza, a outra ele é travado. Finaliza perto do gol até. E sobre o Paquetá, que eu ainda citei, né? Para mim, o Paquetá fez uma boa partida sim, tá? O Paquetá... acho que foi um cara que criou bastante, conseguiu, finalizou na trave até, né? Faltou isso também, acho, no Brasil, arriscar um pouco de fora da área. E um dos chutes foi dele, né? O outro foi do Arana, até que o goleiro, esqueci o nome dele, Sequeira, né? Fez uma boa defesa, outro Paquetá manda na trave. Achei que faltou um pouco disso também. Mas eu achei ele um cara produtivo, sim, principalmente chegando de trás. Conseguiu dar 2 bons passes, por exemplo, no primeiro tempo ali, interessantes. Um acho que foi pro Rodrigo até, e o outro eu não lembro para quem foi agora.
talvez eu esteja até confundindo, é um que rebate e sobra para ele bater de direita, depois ele manda por cima. Então, assim, achei ele produtivo, sim. Vi muita gente falando Paquetá dói os olhos. De verdade, não adianta a gente ficar pensando que o Ronaldo vai surgir um Ronaldinho, um Rivaldo de novo, um Ronaldo Fenômeno. Não vai, tá? A geração é ótima, a geração brasileira não é ruim, não, igual muita gente fala também. Tem jogadores dos maiores clubes do mundo, mas não é uma geração que tinha camisas 10 em profusão, jogadores decisivos também, igual era a geração de final dos anos 90, começo dos 2000 ali, que, gente, aquilo é que é o anormal, tá? Não é normal a gente ter tanto jogador assim, igual a gente teve. A gente teve isso em duas épocas, final dos anos 50, começo, até aquela geração do Pelé ali, até começo dos anos 70. Depois a gente tem um limbo ali, que apesar de a gente ter boas seleções, né? Você não tinha tantos jogadores tão decisivos e tão craques, igual foi em outros momentos. E depois a gente volta a ter ali, final dos anos 90, começo dos anos 2000, que foi a geração 94, 98, 2002, né? E até 2006 também, que poderia ter ido mais longe, mas enfim. Então, assim, no geral, é uma partida abaixo. No Brasil, claro, eu esperava que o Brasil vencesse, é óbvio. A Costa Rica é limitadíssima, a Costa Rica só foi para se defender. A Costa Rica deu 2 chutes no jogo e nem foram no gol. Mas o Brasil também faltou isso, faltou melhorar a pontaria, achei que ficou um pouco individualizado até a parte ofensiva. Tanto que dos 19 chutes do Brasil também, só 3 foram no gol. Um foi na trave, que foi do Paquetá. Achei que faltou um pouco disso. Dos que entraram no segundo tempo, já falei do Martinelli, falei do Hendrick, achei que o Hendrick apareceu pouco também, mas talvez a bola não tenha chegado muito nele também, né? Acho que ele desde o começo seria o ideal nessa partida. Mas, tô até olhando aqui para ver, por exemplo, a bola chegou no Hendrick 4 vezes, é difícil também. E o outro que entrou foi o Sávio, né? Savinho, que mais uma vez entrou bem costurando mais, trabalhando mais por dentro, conseguindo encaixar mais os dribles do que o Rafinha. O Rafinha até teve um outro no primeiro tempo, mas achei que o Savinho conseguiu ser um pouco mais efetivo, tentar mais, né? Mas, no geral também, acho que a única grande jogada que resulta em alguma coisa é a finalização do Bruno Guimarães, que ele perde e é uma jogada do Savinho, né? Então, assim, o Brasil se complica um pouquinho, porque Colômbia e Paraguai são mais fortes. Paraguai nem tanto, tá? Mas a Colômbia, assim, bem mais forte. Mas vamos ver. O Brasil vai ter aí um adversário, um grande adversário depois, que é a Colômbia na última rodada. Antes é o jogo contra o Paraguai na sexta-feira, tá? Enfim, e agora para falar sobre a Colômbia, rapidamente. Colômbia que bateu o Paraguai por 2-1. Colômbia venceu com o gol do Daniel Munhoz e do Jefferson Lerma, né? Os 2 gols foram de cruzamentos, né? 2 gols de cabeça. E toma um gol do Julio Enciso, né, no segundo tempo, que é muito bom jogador, tá? Eu até falei ontem com os amigos meus, acho que eu só tinha visto ele umas 2 ou 3 vezes no Brighton, e ontem fez uma grande partida. Esperava mais, por exemplo, do Miguel Almirón do outro lado, que teve uma partida muito abaixo mesmo. E o Enciso foi muito bem, foi talvez o único grande jogador paraguaio ofensivamente. Depois, no segundo tempo, a gente tem o Romero entrando, que até entregou mais do que eu esperava, acertou um passe ou outro, deu uma certa movimentação que não tinha. Mas os outros que entraram depois, o Barreiro foi muito mal, o Rojas deu um chute, tudo bem que entrou no fim também, mas deu um chute lá que a bola foi parar em outra sede, nem sei onde foi o jogo, mas meu Deus. Mas a Colômbia teve um certo trabalho no segundo tempo, uma certa dificuldade, que foi no que eu falei aqui. Eu não confio tanto nessa defesa, especialmente quando o Mina entra, que foi o que aconteceu ontem. O Lucumí se machucou, e a Mina entrou e fez a dupla com o Davinson Sanches, que são 2 jogadores muito afobados, digamos assim, né? São 2 caras um pouco, né, meio doidão das ideias, para não dizer outra coisa. Então eu não confio tanto nessa defesa. Acaba que o gol sai mais de uma falha até do Morrica, né, que acaba passando o Enciso, recebe o cruzamento nas costas dele e ele não consegue tirar. Mas acho que vai ficar de olho aí na seleção colombiana nesses problemas aí defensivos. A gente teve uma boa partida do Richard Rios, né? O Richard Rios caindo pela ponta direita, muito habilidoso, é um jogador que tem muito talento com a bola no pé mesmo. Fez esse lado direito muito bem, com o Rafael Borré dando o apoio ali por dentro, por fora algumas vezes, ele não fica tão dentro da área, né? E o Rames Rodrigues foi o cara que conduziu essa seleção, né? Fez o time girar bastante, junto com o John Arias, tá? Gostei da partida do John Arias, foi um pouco mais discreto, mas ele fez muito bem esse papel de fazer a bola girar, né? E mais pelo lado esquerdo, né?
Já o Rames foi mais por dentro mesmo, até algumas vezes foi pelo lado direito, mas o Rames jogando mais por dentro mesmo, até chegando um pouco mais na área. A Colômbia não ficou com ninguém fixo no meio, e talvez isso até tenha deixado a defesa do Paraguai um pouco perdida. O Balbuena, por exemplo, um zagueiro mais pesadão, talvez tenha ficado um pouco perdido nesse sentido. E... que mais? Luiz Dias não fez uma boa partida, tal qual o Vini, né? Achei que ele ficou um pouco isolado pelo lado esquerdo, e ele é um cara muito talentoso, que gosta do 1 contra 1, que vai pra cima, é muito veloz, mas ontem ele não acertou bem esse tipo de duelo, perdeu a bola muitas vezes, até voltou bastante para ajudar, para ser justo com ele, mas foi mal, perdeu muitas vezes essa bola, eu esperava mais dele, teve muitos duelos pelo lado direito, ele com o Vila Sante, né? O Vila Sante conseguiu ajudar bem ali pelo lado direito também, tá? Mas, no geral, a Colômbia imprimiu um ritmo bem forte no começo, conseguiu sair na frente, fazer os 2 gols, o Munhoz atacando as costas, como eu falei, faz o gol de cabeça. O Munhoz é um jogador bem interessante, jogador do Crystal Palace, inclusive. Mas depois, no geral, repito, a Colômbia deu uma perdida, assim, se perdeu um pouquinho, deixou o Paraguai chegar muito e conseguiu o resultado, né? Poderia até ter feito mais gols, perdeu algumas chances também, teve um pênalti que foi marcado, depois não foi marcado, pra mim não foi nada também, mas enfim, acho que é uma das grandes favoritas, tem muito talento ofensivo ali, e mesmo em uma partida que o seu principal jogador, que é o Luiz Dias, não foi tão bem, eles conseguiram a vitória. Então é isso, basicamente a rodada da Copa América de ontem, bem interessante, eu achei, comentei o que você acha, hoje à noite a gente volta com o pós-jogo de Mirassol e Santos, fechou? Até a noite, valeu!